Bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre o estadiamento do transtorno bipolar. Na parte 1, nós construímos a base conceitual. Vimos por que o episódio atual não conta a história inteira, conhecemos os principais modelos de estadiamento, discutimos a hipótese da neuroprogressão e também os limites científicos dessa leitura. Agora a aula muda de natureza. Nós vamos transformar a teoria em um método clínico. Ao final, você terá uma sequência prática para reconstruir a trajetória do paciente, avaliar a carga atual da doença e escolher prioridades de intervenção sem transformar estágio em rótulo ou sentença. O objetivo não é decorar a tabela, é aprender a enxergar o transtorno bipolar dentro do tempo clínico e usar essa informação para qualificar a entrevista, a formulação e a TCC. Esta aula tem 5 objetivos. O primeiro é estadiar sem rotular. O estágio deve ampliar a formulação clínica, não definir quem o paciente é, nem prever um destino individual. O segundo é ler a carga da doença. Isso significa integrar a recorrência, sintomas residuais, funcionamento, cognição, comorbidades e respostas ao tratamento anteriores. O terceiro é investigar por estágio. A entrevista passa a considerar o passado clínico, o presente funcional e o futuro preventivo. O quarto é adaptar a TCC. A técnica precisa acompanhar as necessidades do paciente naquele momento do curso, considerando funcionamento, risco, capacidade cognitiva e apoio disponível. O quinto é comunicar risco com esperança. Precisamos falar sobre gravidade e prevenção sem produzir medo, vergonha, né, ou algum determinismo. O diferencial dessa aula não é apenas compreender que existem estágios, é descobrir que o que muda na próxima sessão por causa da informação que se tem. A entrada do estadiamento muda a entrevista de um jeito muito concreto. Em vez de olhar apenas para o estado atual do paciente, nós passamos a investigar 3 tempos clínicos: o que já aconteceu, o que permanece hoje e o que ainda precisa ser protegido. O primeiro tempo é o passado clínico. Aqui eu reconstruo quando os sintomas começaram. Quais episódios já ocorreram? Suas polaridades, gravidade e duração. Eu investigo estados mistos, psicose, internações, comportamentos de riscos, tentativas de suicídio, consequências para o trabalho, estudo, relacionamentos, finanças e a própria autonomia. Eu também verifico quanto tempo se passou entre os primeiros sintomas e o tratamento adequado, né? Lembrando, possa ter muito tratamento, mas quando que foi o tratamento adequado? O atraso diagnóstico pode representar crises não prevenidas, tratamentos pouco efetivos, prejuízos, né, prejuízos acumulados, os sintomas residuais, o sono, a cognição, a adesão, os vínculos, o trabalho, as finanças, usos de substâncias. Esse segundo tempo permite diferenciar a recuperação sintomática de recuperação funcional. O paciente pode não preencher critérios para um episódio atual e ainda está distante do funcionamento anterior. O terceiro tempo é futuro preventivo. Depois de compreender a trajetória e a carga atual, eu pergunto o que precisa ser protegido. Quais sinais aparecem antes das crises? Quem compõe essa rede? O que deve acontecer quando o sono começa a mudar? Quais decisões precisam ser evitadas durante períodos de maior risco? O passado mostra a trajetória e a carga acumulada. O presente revela o que permaneceu entre os episódios. E o futuro organiza prevenção e proteção. Um modelo integrado, essas informações ajudam a formular separadamente a trajetória dos sintomas de humor, a presença de outros problemas psiquiátricos e até mesmo o grau de prejuízo funcional. Estagiar não é encaixar o paciente numa categoria rígida, é integrar curso longitudinal, carga atual e proteção futura para construir um plano de cuidado mais preciso. Na aula anterior, vimos como o POST ajudou a organizar o curso longitudinal do transtorno bipolar.
Agora vamos transformar essa lógica em uma ferramenta clínica, a curva da vida. Na minha experiência, poucas ferramentas reorganizam tanto um caso em tão pouco tempo, em cerca de 20 minutos. O terapeuta e o paciente conseguem visualizar padrões que, narrados isoladamente, pareciam totalmente desconectados, né? No eixo horizontal, colocamos idade, ela costuma ser mais fácil de recuperar do que as datas exatas, né? O paciente pode não lembrar o ano de uma depressão, mas geralmente recorda que estava na faculdade, havia mudado de emprego ou terminado um relacionamento, fica mais fácil. No eixo vertical, representamos a polaridade. Acima da linha, os períodos de ativação, abaixo, os períodos depressivos. A altura indica aproximadamente a gravidade e a largura representa a duração. E começamos pelos acontecimentos da vida, como escola, empregos, mudanças, relacionamentos, perdas e internações. Esses eventos funcionam como âncoras para investigar humor, sono, energia, irritabilidade, impulsividade e funcionamento. Também marcamos psicoses, comportamentos de risco, tentativas de suicídios, tratamentos e uso de substâncias. Sempre que possível, quem desenha é o paciente. O terapeuta orienta e faz perguntas, mas não entrega uma interpretação pronta. Essa construção compartilhada favorece o reconhecimento do próprio padrão. Com o traçado pronto, a gente consegue investigar se os intervalos diminuíram, se os episódios ficaram mais graves ou prolongados. E se os gatilhos mudaram e se o funcionamento retoma ao nível anterior entre as crises. Essas respostas não produzem automaticamente um estágio. Elas organizam informações que serão integradas ao funcionamento, à cognição, às comorbidades e até à rede. Sempre que possível, a curva deve ser construída em uma eutimia ou estabilidade relativa. Durante as crises importantes, a percepção do curso e a memória dos acontecimentos podem estar alteradas. No final, a gente não vai ter uma contagem de episódios, teremos uma representação compartilhada da trajetória e dos padrões que precisam ser reconhecidos antes mesmo que eles se repitam. Uma das situações mais delicadas nos estágios iniciais é reconhecer quando uma depressão merece uma investigação mais cuidadosa de bipolaridade. Né? Nenhum dos sinais apresentados nesse slide confirma o diagnóstico isoladamente. Eles funcionam como pistas que aumentam a necessidade de reconstruir a trajetória. História familiar, início precoce, recorrência, hipersonia, irritabilidade, impulsividade não são exclusivos do transtorno bipolar. Ganham relevância quando aparecem associados a mudanças episódicas de sono, energia, velocidade de pensamento, comportamento e funcionamento. A ativação após o uso de antidepressivo também precisa ser investigada. Né? Não basta perguntar se o paciente melhorou. Eu pergunto se passou a dormir menos, sem cansaço, falar mais, acelerar projetos, aumentar gastos, ficar mais irritável, assumir riscos diferentes do que tem no seu padrão habitual. Mesmo assim, a ativação após antidepressivo, por exemplo, não confirma a bipolaridade por si só. A gente precisa avaliar intensidade, duração, prejuízo e relação temporal com o tratamento. Os períodos breves de energia aumentada frequentemente passam despercebidos porque o paciente descreve como uma fase boa, né? Por isso, em vez de perguntar apenas se houve hipomania, eu investigo períodos em que ele se sentiu especificamente produtivo, confiante, sociável ou cheio de planos. O cuidado é duplo. Não transformar sinais inespecíficos em diagnóstico, mas também não perder informações que poderiam evitar anos de tratamento orientado apenas para depressão. Quando essas pistas aparecem, ampliamos a entrevista, construímos uma curva de vida e, quando necessário, articulamos a avaliação com a psiquiatria. A parte 1 dessa aula, né, da aula anterior, nos deixou com uma pergunta prática. Se função e cognição ajudam a compreender a carga da doença, como podemos avaliá-las com maior precisão? Vamos começar pela FAST. Né? São 24 itens aplicados pelo clínico, com pontuação máxima de 72. Quanto maior a pontuação, maior o prejuízo funcional. Ela é um dos instrumentos mais úteis para operacionalizar a dimensão funcional valorizada no modelo do Kapczynski.
Uma FAST elevada durante uma eutimia sugere que a recuperação sintomática pode não ter sido acompanhada por recuperação funcional. Seu valor aumenta quando é reaplicado ao longo do acompanhamento, porque conseguimos observar uma trajetória e não apenas um ponto isolado. Eu chamo de VODAS, né? Avalia, né, a capacidade e utiliza a linguagem da Classificação Internacional de Funcionalidade. É especificamente útil quando quando a gente precisa comunicar com a rede, elaborar documentos ou dialogar, né, com serviços públicos. A cobra rastreia queixas cognitivas subjetivas. Ela não substitui uma avaliação neuropsicológica. A percepção e dificuldade cognitiva pode ser influenciada por sintomas depressivos residuais, ansiedade, sono e desmoralização. O RUCOL mede a qualidade de vida percebida, não desempenho funcional. O descompasso entre o RUCOL e o FAST produz uma pergunta clínica e não uma conclusão. Pode refletir adaptação, apoio da rede, expectativas, sintomas residuais ou comorbidades. O encaminhamento à neuropsicologia também ganha muita importância quando a queixa persiste na eutimia, produz impacto ocupacional desproporcional ao humor. Existe discordância entre paciente e família, ou há uma decisão prática importante como retomar estudos, trabalho, direção ou administração das próprias finanças. Escala não substitui a entrevista, claro que não. Né? Elas acrescentam precisão e ajudam a registrar mudanças ao longo do tempo. E nenhuma escala substitui a curva de vida. Os instrumentos medem aspectos específicos. A curva organiza a trajetória. Essa tabela funciona como uma bússola de entrevista, não como um checklist rígido. A lógica das colunas é o que torna o quadro útil. Para cada eixo, temos uma pergunta clínica, um possível sinal de risco, um fator de proteção e uma intervenção que seja correspondente. Isso evita um erro comum, coletar muitas informações sem saber como elas mudarão a formulação ou a conduta. Na linha do sono, por exemplo, a pergunta não é apenas: você dorme bem? A pergunta mais útil é: como seu sono muda antes de uma crise? Como é seu modo de acordar? Como é seu sono? Cognição, eu não pergunto apenas se a memória piorou. Eu pergunto quando isso aconteceu, se acompanha o humor, em quais tarefas aparece, qual impacto produz se outras pessoas também perceberem. Na funcionalidade, surge uma pergunta difícil. O que a doença já te tirou? Ela pode abrir espaço para falar sobre perdas no trabalho, nos estudos, nos vínculos, nas finanças e na autonomia. Esse luto não deve ser ignorado. Parte do trabalho que a gente faz, nosso trabalho psicoterapêutico, envolve reconhecer o que aconteceu sem transformar as perdas em destino. O roteiro pode ser utilizado na avaliação inicial e retomado periodicamente. O objetivo não é repetir perguntas mecanicamente, mas observar o que mudou na trajetória, e na carga atual e nos fatores de proteção. A primeira descreve presente, a segunda pode se revelar um sinal precoce personalizado. A linha do tempo, construída com o paciente, pode ser transformada em uma conceitualização de caso, por exemplo. Aqui, organizando em 5 campos: vulnerabilidade, gatilhos, episódios, consequências e proteção. As vulnerabilidades não são apenas cognitivas. Elas entram na história familiar, temperamento, trauma, alterações de sono, condições clínicas e uso de substâncias. Os gatilhos podem incluir perda de sono, estresse, conflito, mudança de rotina, metas excessivas e acontecimentos associados temporalmente a mudanças no próprio tratamento. O episódio precisa ser descrito em sua polaridade, intensidade, duração e repercussão. Pode ser depressivo, hipomaníaco, maníaco, misto ou acompanhando de psicose até. As consequências também têm peso próprio. Perdas, vergonha, conflitos, dívidas e isolamento podem continuar atuando depois que os sintomas agudos diminuem. Pode alimentar a desmoralização, prejudicar a adesão e aumentar a vulnerabilidade a novas crises. O quinto campo é a proteção. Ela nem sempre recebe o mesmo destaque que vulnerabilidades, gatilhos e fatores de manutenção. No transtorno bipolar, precisa ocupar um espaço próprio.
adesão, rotina, rede, sinais precoces e plano de crise. A formulação orientada ao estágio não se limita a pensamentos automáticos. Ela integra curso longitudinal, risco, funcionamento e proteção. Agora entramos no segundo bloco da aula, que é aqui que nós vamos construir a trajetória, o funcionamento, risco, proteção. A partir desse ponto, a gente vai discutir como essas informações mudam a intervenção. TCC por estágio significa compreender que pacientes diferentes e até mesmo pacientes em momentos diferentes podem precisar de formatos, ritmos e prioridades diferentes. Até aqui eu venho dizendo que a técnica precisa acompanhar o momento clínico. Isso parece até razoável, né? Mas precisamos perguntar o que a evidência realmente permite concluir. Existem indícios de que a carga prévia da doença pode moderar respostas a algumas intervenções psicossociais. Nas análises de Colomb, pacientes com mais de 7 episódios prévios não apresentaram o mesmo benefício da psicoeducação em relação ao tempo até a recorrência. No estudo do Scott, uma análise de pós-doc, encontrou o benefício da TCC entre participantes com menos de 12 episódios prévios, mas não entre aqueles com maior recorrência. Na intervenção familiar, estudos também sugeriram que a trajetória prévia pode influenciar os resultados. Esses números não devem ser usados como cortes rígidos para decidir quem vai receber ou não psicoterapia. Boa parte dos achados vem de análises secundárias. Os ensaios não foram originalmente desenhados para validar um sistema de estadiamento. O que essa evidência sugere é que repetir o mesmo protocolo com a mesma carga cognitiva e mesmo formato pode ser insuficiente quando há maior recorrência ou um prejuízo funcional. A resposta não é retirar a psicoterapia, é adaptar a psicoterapia. A remediação funcional mostra justamente isso. Uma intervenção desenhada para prejuízo já estabelecido pode melhorar o funcionamento. Nesse ponto, eu preciso explicar qual modelo vai organizar os próximos slides. Na aula anterior, nós vimos que não existe um único modelo de estadiamento. Berk organiza cursos em uma sequência clínica que vai do risco à refratariedade. Kapczynski dá maior peso ao funcionamento entre os episódios. E o modelo integrado da ISBD, publicado em 2026, propõe que psicopatologia do humor, outras condições psiquiátricas e funcionamento sejam avaliados em eixos separados. A partir daqui, eu vou usar a sequência de Beck como um mapa didático para apresentar as prioridades de intervenção. Faço essa escolha porque ela ajuda a visualizar como os alvos da TCC podem mudar ao longo do curso. Mas isso não significa abandonar os outros modelos nem concluir que todo paciente percorre uma linha única e previsível. Na prática, eu não defino a intervenção apenas pelo número de episódios ou pelo nome do estágio. Eu considero também o funcionamento atual, a cognição, os sintomas residuais, as comorbidades, o risco, a adesão e os recursos disponíveis. Nos momentos de riscos e pródromo, o foco é observar padrões sem transformar uma hipótese em identidade. Eu protejo o sono, trabalho na regularidade dos ritmos, manejo o estresse, investigo substâncias e acompanho mudanças no funcionamento. No primeiro episódio reconhecido, entra um modelo pessoal do transtorno, a aceitação sem vergonha, a adesão, reconhecimento de sinais precoces e a participação da rede de apoio. O paciente precisa compreender que o que aconteceu sem construir uma narrativa de fraqueza, culpa ou defeito de caráter. Na recorrência, o plano escrito de prevenção de recaída ganha centralidade. Também trabalho rotina social, sintomas residuais, comunicação familiar, resolução de problemas e crenças sobre a medicação e até mesmo dos seus próprios gatilhos. Quando existe prejuízo funcional ou cognitivo importante, a intervenção precisa ser adaptada às capacidades atuais do paciente. Isso pode significar menos conteúdo por sessão, tarefas mais simples, repetição, materiais escritos ou visuais e maior participação da rede de apoio. Sempre com o consentimento do paciente, claro. Eu não devo interpretar automaticamente a dificuldade para realizar uma tarefa como resistência ou falta de motivação. Às vezes, a tarefa exige planejamento, memória ou flexibilidade cognitiva que estão comprometidas naquele momento. Também posso compreender essa adaptação pelos níveis de prevenção. A prevenção primária atua antes da síndrome completa. A secundária busca reduzir recorrências
e prejuízos depois do primeiro episódio. A terciária entra quando já existe perda funcional importante e exige reabilitação, compensação, redução de danos e cuidado continuado. Portanto, a ideia principal desse slide é a seguinte: eu utilizo os estágios como um mapa para organizar prioridades, mas a intervenção é definida pelo paciente real em suas diferentes dimensões. A técnica certa depende do alvo clínico, da capacidade atual e da proteção disponível. Nos estágios de risco e pródromo, a tarefa é proteger sem transformar uma hipótese em identidade. Um adolescente que ouve que poderá desenvolver transtorno bipolar pode começar a interpretar qualquer oscilação emocional como um sintoma. A família também pode passar a tratá-lo como alguém permanentemente frágil. E a gente sabe que isso acontece com muita frequência. Por isso, trabalhar fatores que já merecem cuidado sem antecipar um diagnóstico. Sono, ritmos, uso de álcool e outras substâncias, estresse, ansiedade, funcionamento podem ser acompanhados e tratados por si mesmo. Intervir nesses fatores não significa tratar preventivamente um transtorno que ainda não existe. Significa reduzir o sofrimento atual, melhorar o funcionamento e acompanhar padrões que possam ganhar relevância ao longo do tempo. A psicoeducação precisa ser proporcional à evidência disponível. Em vez de afirmar que o paciente está no pródromo de transtorno bipolar, a gente pode explicar que algumas mudanças merecem observação longitudinal. Uma frase clínica útil é: vamos observar os padrões antes de fechar conclusões. Essa formulação preserva a possibilidade de cuidado sem entregar ao paciente uma identidade diagnóstica prematura. Nesse slide, eu quero dar mais método à avaliação dos estágios de risco, mas preciso começar com um cuidado. Não existe uma sequência obrigatória que permita prever sem desenvolver quem vai desenvolver transtorno bipolar. As pesquisas prospectivas com filhos de pessoas com transtorno bipolar identificam algumas trajetórias que aparecem com maior frequência. Alterações de sono, ansiedade, labilidade afetiva, sintomas de humor subsindrômicos, episódios depressivos podem surgir antes do primeiro episódio de hipomania ou mania. Isso não significa que todo transtorno bipolar começa dessa forma. Também não significa que uma criança ou um adolescente com ansiedade, irritabilidade, insônia ou depressão esteja necessariamente no pródromo de transtorno bipolar. Esses sintomas são inespecíficos, eles ganham maior relevância quando aparecem em conjunto, quando persistem ao longo do tempo, quando produzem mudança no funcionamento e ocorrem em alguém com risco familiar importante. Por isso, o que a pesquisa oferece não é uma fórmula diagnóstica. Ela oferece razões para acompanhar determinadas pessoas com mais atenção. A anamnese familiar também precisa ir além de perguntas sobre a existência de um diagnóstico. Eu posso investigar como era o curso clínico do familiar, quais episódios ocorreram, como era o funcionamento entre as crises e qual tratamento apresentou melhor resposta. Algumas coortes identificaram diferenças de trajetória entre famílias nas quais o parente afetado apresentava boa resposta ao lítio e famílias com outros padrões de resposta. Esse dado pode enriquecer a compreensão da história familiar, mas não deve ser usado para prever individualmente a evolução do paciente, nem para sugerir tratamento medicamentoso. A decisão sobre medicação continua sendo médica. A calculadora desenvolvida por Haferman e colaboradores foi construída especificamente com jovens de 6 a 17 anos que tinham pai ou mãe com transtorno bipolar. Ela estima o risco de surgimento de um transtorno do espectro bipolar nos 5 anos seguintes, a partir de variáveis como sintomas de mania, depressão e ansiedade, habilidade do humor, funcionamento psicossocial, idade do jovem e idade de início do transtorno familiar. Esse detalhe é essencial. A calculadora foi desenvolvida para uma população de alto risco familiar. Ela não deve ser aplicada automaticamente a qualquer adolescente com ansiedade, depressão, irritabilidade ou oscilação emocional, a gente já falou. Mesmo dentro da população estudada, o resultado é uma estimativa probabilística baseada em grupos. Não é uma previsão do destino daquele jovem, né? Se o uso mais responsável é ajudar o profissional a decidir quem precisa de acompanhamento mais próximo, reavaliações periódicas e maior atenção às mudanças de sono, energia, humor e funcionamento.
Eu também não apresentaria uma porcentagem ao adolescente ou à família como se ela anunciasse o que inevitavelmente acontecerá. Isso pode produzir medo, vigilância excessiva e uma identidade diagnóstica antes que exista um diagnóstico. No estágio de risco, a intervenção mais importante nem sempre é uma técnica específica. Muitas vezes é a decisão de acompanhar longitudinalmente, né? Proteger o sono, reduzir substâncias, cuidar do sofrimento que já existe e observar padrões antes de fechar conclusões. Portanto, o risco não é palpite, mas também não é certeza. É uma informação que aumenta a qualidade do acompanhamento sem transformar vulnerabilidade, né, em destino. No primeiro episódio reconhecido, nós temos uma oportunidade importante para construir prevenção. O paciente pode estar assustado, envergonhado, confuso, até mesmo em negação. Também pode não reconhecer o episódio como parte de um transtorno, especialmente quando houve sensação de produtividade, confiança ou bem-estar durante a ativação. A primeira tarefa é confirmar a história longitudinal. A gente precisa diferenciar depressão bipolar, investigar episódios anteriores, avaliar sintomas mistos, psicose, impulsividade, irritabilidade, riscos e funcionamento. Na TCC, um dos principais alvos é o modelo pessoal do transtorno. O paciente constrói uma explicação para o que aconteceu. Se a gente não participar desse processo, essa explicação pode ser organizada em torno de fraqueza, culpa ou até mesmo um defeito de caráter. Nos estágios iniciais, muitos pacientes ainda apresentam boa reserva funcional e capacidade para aprender estratégias preventivas. Isso torna a intervenção precoce especialmente valiosa, sem significar que todos estejam cognitivamente preservados, claro. É o momento de construir um monitoramento de humor, de sono, mapa de sinais precoces, plano de prevenção e comunicação com a rede de apoio. Tratar cedo não significa garantir que novos episódios não ocorrerão. Significa evitar que a próxima crise encontre o paciente, a família, a equipe, sem qualquer preparação. A recorrência descreve uma parcela importante dos pacientes que chegam à clínica especializada. Esse estágio pode ser subestimado porque o paciente está melhor do episódio agudo, mas ainda não está protegido. Ele pode permanecer ainda sintomas depressivos leves, uma certa irritabilidade, sono irregular, dificuldades funcionais e uma adesão instável. O paciente toma medicação na maior parte dos dias, mas interrompe quando se sente melhor, viaja ou percebe efeitos, né, desagradáveis. Em vez de perguntar apenas, você está tomando medicação? Eu costumo perguntar, quantos dias da última semana você esqueceu ou decidiu não tomar? Essa pergunta reduz o constrangimento e produz uma informação mais próxima da realidade. Na recorrência, o plano escrito de prevenção de recaída ganha centralidade. Também trabalhamos rotina social, resolução de problemas, sintomas residuais, comunicação familiar, crenças sobre o uso da medicação. Crenças como, se eu estou bem, eu posso parar. O remédio apagou minha criatividade. Ou, tomar medicação significa que eu sou fraco. Não resolvem apenas com informação. Elas precisam ser compreendidas e trabalhadas como qualquer outra crença clínica. A meta é reduzir novas cargas de episódios, recuperar funcionamento e reconhecer sinais precoces antes que a crise esteja plenamente instalada. No estágio 4, a principal mudança pode estar na meta e no formato da intervenção. Antes de atribuir prejuízos à progressão da doença, a gente precisa investigar sintomas residuais, condições clínicas, substâncias, efeitos medicamentosos, sono e comorbidades. Quando o prejuízo funcional ou cognitivo está estabelecido, a TCC pode precisar de menos carga verbal, tarefas mais simples, repetições e materiais visuais e a maior participação, necessidade de maior participação da rede. A postura clínica é sustentar a esperança sem prometer um resultado específico. Isso significa avaliar o que pode ser recuperado, o que pode ser compensado e o que precisa ser protegido. Metas curtas e observáveis podem ajudar. Em vez de começar por voltar a trabalhar, talvez a primeira meta seja reorganizar o sono, sair de casa algumas vezes, levantar da cama, retomar uma tarefa doméstica ou recuperar parte da autonomia financeira.
Não se trata de reduzir expectativas, trata-se de construir uma sequência possível de recuperação. Remissão sintomática continua sendo uma meta relevante quando possível. Ao mesmo tempo, o tratamento precisa incluir funcionamento, autocuidado, proteção contra os novos danos e qualidade de vida. Estágio tardio não significa ausência de possibilidade terapêutica. Significa que a intervenção precisa ser mais individualizada e orientada pelas capacidades atuais. Esse slide é a contrapartida ética de tudo que discutimos. Depois de 2 aulas sobre carga acumulada, existe o risco de enxergarmos estágios tardios onde há fatores tratáveis, modificáveis ou parcialmente reversíveis. A depressão residual pode produzir lentificação, esquecimento, perda de iniciativa e queda funcional. Se a gente avaliar o funcionamento sem considerar o humor residual, a gente pode interpretar essa carga como uma progressão. Álcool e cannabis pode produzir prejuízos cognitivos e funcionais que se sobrepõem ao quadro atribuído ao estágio tardio. A medicação também precisa entrar na linha do tempo. O psicólogo não altera doses, mas ele pode observar e comunicar. Perceber a lentificação começou depois do último ajuste. Né? Condições clínicas como hipotireoidismo, apneia de sono, anemia, deficiência de vitamina B12 ou D, dor crônica, também podem afetar energia, atenção e funcionamento. Comorbidades precisam ser avaliadas. Transtorno de personalidade, TDAH e TEPT podem produzir instabilidade ou prejuízo que não corresponde necessariamente à progressão do transtorno bipolar. Por fim, existe a desmoralização, né? Anos de doença, estigma, perdas, expectativas rebaixadas podem levar o paciente a abandonar atividades sem que exista um déficit cognitivo correspondente. Antes de formular um estágio tardio, a gente precisa excluir causas tratáveis e compreender quanto do prejuízo atual é potencialmente modificável. Errar para cima pode rebaixar expectativas e reduzir a oferta de tratamento. Isso é claro. Essa é a caixa de ferramentas da TCC orientada ao estágio. Algumas intervenções atravessam diferentes momentos do curso, mas mudam de formato conforme funcionamento, cognição, risco e apoio disponível. A psicoeducação e o monitoramento de humor e sono são exemplos. Nos estágios iniciais, podem ser mais detalhados e autônomos. Quando há prejuízo importante, precisam ser mais concretos, repetidos e compartilhados com a rede de apoio. O plano de sinais precoces ganha força a partir do primeiro episódio reconhecido e nas recorrências. O trabalho com a adesão e crença sobre medicação aparece quando o paciente começa a construir uma relação duradoura com o tratamento. Rotina social e sono são importantes em diferentes estágios, principalmente quando há recorrência e instabilidade. Resolução de problemas entra quando as consequências dos episódios começam a afetar trabalho, finanças, vínculos e autonomia. A família se torna especialmente importante, ou, eu digo a família, mas uma rede de apoio, ela se torna muito importante quando existem sinais precoces que o paciente não percebe, um risco elevado ou necessidade de apoio para executar o plano. A remediação funcional utiliza estratégias cognitivas e comportamentais aplicadas à vida cotidiana. Pode incluir agendas, alarmes e listas, mas também organização de tarefas, resolução de problemas, comunicação, estratégias compensatórias para a autonomia. A técnica adequada pode perder força quando aplicada em formatos incompatíveis com a capacidade e necessidades atuais naquele momento do paciente. Esse slide transforma marcadores em conduta. São 6 situações que mudam o nível de urgência. Eu quero destacar 2 porque são as mais negligenciadas. A primeira é o sono reduzido. Reparem na formulação, sinal precoce de ativação, não apenas insônia. A diferença clínica é uma pergunta só. O paciente está cansado no dia seguinte? Na insônia, sim. Na ativação, não. Ele dormiu 4 horas e acordou disposto. Isso não é um sono ruim, é um sintoma. E, frequentemente, é o primeiro a aparecer. A segunda é a perda funcional. Dívidas, rupturas, autonomia em queda, né? Ela costuma ser tratada como uma consequência social e não como um sinal clínico.
Mas gastos aumentados pode ser o primeiro sinal visível de ativação e às vezes a família, a sua rede de apoio, percebe antes de qualquer sintoma de humor. Oscilações dentro do mesmo dia não deve ser automaticamente chamada de ciclagem ultradiana. É necessário diferenciar sintomas mistos, reatividade emocional, TDAH, transtorno de personalidade, uso de substâncias e desregulação do sono. Eu acrescento dois preditores que não estão aqui nessa tela e que pesam desde cedo. Rede de apoio escassa ou não orientada e sono cronicamente instável ou regular. Não a insônia de uma semana, mas a desregulação estrutural do ritmo. Os dois são modificáveis e é por isso que vale a menção. São fatores de pior evolução sobre os quais o psicólogo tem ação direta. Antes de sair desse slide, a faixa de baixo, não é uma aula de avaliação de risco, mas vocês já sabem, né? Avaliar risco. É que o estadiamento acrescenta a essa avaliação. Eles são três coisas. A primeira, a lista que vocês acabaram de ver na tela, não serve só para dizer em que estágio o paciente está. Recorrência, estados mistos, ciclagem e substância são, ao mesmo tempo, marcadores de progressão e marcadores de risco. É a mesma lista lida com outra pergunta. A segunda, entre todas as configurações, o estado misto é a que mais exige atenção, porque a ativação somada a sofrimento depressivo junta a capacidade de agir com o desejo de morrer. Nesses quadros, pergunte de forma específica, direta, não confia em triagem nem no relato espontâneo. A terceira é a que só cabe nessa aula. A desesperança é fator de risco. E a maneira como vocês comunicam o estágio muitas vezes interfere diretamente nela. Dizer para um paciente que o cérebro dele vai sendo danificado a cada crise é, além de impreciso, uma intervenção que aumenta mais ainda o risco. Isso volta no slide sobre como se diz isso ao paciente, né? E a conduta não fica no ar. O plano de crise é o próximo slide. A rede é o seguinte: o limiar para articular com a psiquiatria aqui é muito baixa. Esse é um dos produtos mais importantes da TCC no transtorno bipolar. O primeiro campo é o padrão inicial. Ele precisa ser específico daquele paciente. Em vez de escrever redução do sono, registramos algo como começo a acordar às 5 da manhã com a cabeça acelerada. O segundo campo reúne os gatilhos: privação de sono, viagens, mudanças de fuso, álcool, conflitos, sobrecarga e mudanças importantes de rotina podem aparecer aqui. O terceiro campo define o que fazer cedo. As ações precisam ser comportamentais e claras. Avisar uma pessoa específica, reorganizar a agenda, reduzir estímulos, contratar psiquiatra e antecipar uma atenção. O quarto campo registra o que evitar. Decisões financeiras importantes, compras, mensagens impulsivas, direção em situação de risco, álcool e mudanças abruptas na rotina. O quinto campo indica quem deve ser acionado com nome e contato. O plano deve ser construído preferencialmente em eutimia ou estabilidade. Durante uma crise, o paciente pode ter menos condições de negociar e organizar essas decisões. Ele precisa ser discutido com a rede de apoio, respeitando o consentimento do paciente, lógico, e está disponível para as pessoas envolvidas. A gente também precisa perguntar o que o paciente deseja que a rede faça quando ele estiver dizendo que não precisa de ajuda. O plano organiza ações precoces, mas não substitui a avaliação de risco nem atendimento de urgência. Ele deve indicar quando o manejo ambulatorial deixa de ser suficiente. Em recorrência e alto risco, o cuidado deixa de ser exclusivamente individual. Envolver a rede pode ser feito preservando sigilo, autonomia e consentimento. O ideal é negociar previamente instabilidade, como já foi falado, e o que pode ser compartilhado com quem e em quais circunstâncias. Sempre que possível, esse acordo deve ser registrado. Com a família, o trabalho envolve psicoeducação, reconhecimento de sinais precoces, comunicação, limites e participação no plano de crise. Com um psiquiatra, precisamos alinhar informações sobre riscos, adesão, sono, sintomas mistos, psicoses,
uso de substâncias e mudanças funcionais. Com o paciente, preservamos a autonomia e dignidade, claro. A rede não pode se transformar em vigilância punitiva, isso é muito importante. A diferença entre cuidado e controle está em grande parte na forma como as regras foram construídas. Quando o paciente participa das decisões em estabilidade, a rede tende a ser percebida como proteção. O terapeuta também precisa oferecer feedback honesto, registrar sinais relevantes e agir quando o risco aumenta. Em algumas situações, acionar a rede pode até tensionar temporariamente o vínculo. Diante de risco grave e iminente, o psicólogo segue seus deveres éticos de proteção, registra a avaliação realizada e compartilha apenas as informações necessárias para a segurança. O transtorno bipolar exige precisão clínica, comunicação, responsabilidade compartilhada. O estadiamento pode melhorar a formulação, mas também pode ser mal utilizado. O primeiro erro é transformar estágio em destino. Isso nem sempre aparece em palavras, pode surgir quando o terapeuta deixa de propor metas, reduz expectativas ou passa a interpretar qualquer dificuldade como irreversível. O segundo erro é contar episódios sem olhar funcionamento, cognição, autonomia e rede. Um paciente pode ter muitos episódios e manter funcionamento preservado. O outro pode ter poucos episódios e apresentar prejuízo importante por fatores modificáveis ou por condições anteriores. O terceiro erro é usar a mesma TCC para todos. Uma intervenção pode ser cientificamente válida e ainda assim está sendo oferecida num formato incompatível com aquele paciente. O quarto erro é ignorar comorbidades, família, psiquiatria e riscos. O estágio não pode ser formulado isoladamente do contexto clínico. Se o estadiamento vira rótulo, ele perde a sua utilidade. E o objetivo é enxergar o tempo clínico da doença para escolher melhor as perguntas, as prioridades e as intervenções. Nós repetimos ao longo das 2 aulas que é preciso comunicar riscos sem determinismo. Agora precisamos mostrar como fazer isso. Algumas frases da coluna Não Diga circulam em ambientes clínicos, mas não são apenas duras. Algumas também vão além do que conseguimos afirmar cientificamente para o indivíduo. Dizer que o cérebro está sendo destruído a cada crise transforma uma tendência observada em grupos numa conclusão sobre aquela pessoa. Uma formulação mais adequada é explicar que prevenir novos episódios ajuda a preservar a rotina, funcionamento e condições que favorecem a cognição. Também evitamos dizer ao paciente que ele está num estágio avançado, como se isso resumisse a sua identidade. Podemos explicar que ele acumulou uma carga clínica que torna a prevenção e a recuperação funcional especialmente importante. Quando o paciente pergunta, meu cérebro está sendo destruído, não devemos fugir da pergunta. Primeiro, validamos a preocupação. Depois explicamos que existem achados observados em grupos, mas que eles não funcionam como uma medida individual do cérebro daquela pessoa. Por fim, desenvolvemos possibilidades de ação. Sono, tratamento, substâncias, sinais precoces, rede, acompanhamento são fatores sobre os quais podemos trabalhar. A comunicação precisa terminar numa ação possível, não numa sentença. A adesão é um dos principais fatores modificáveis do prognóstico e precisa ser construída em colaboração. Comunicar prognóstico sem precisão ou esperança pode aumentar estigma, desmoralização e afastamento do tratamento. Por isso, comunicar bem também é intervenção clínica. Esse primeiro caso será comparado com o próximo. A primeira informação importante não é apenas o número de episódios, é a quantidade de recursos disponíveis. O paciente tem diagnóstico recente, bom funcionamento anterior, rede presente, reconhecimento de prejuízo e aceitação do acompanhamento. Isso representa uma oportunidade preventiva importante. O sinal precoce já aparece na vinheta. O sono começa a reduzir antes dos períodos de aceleração. Essa informação precisa entrar no plano de prevenção de recaída de forma concreta. Não basta escrever observar o sono. Precisamos definir qual a mudança ocorre, em que costuma percebê-la e o que deve ser feito quando ela aparece.
No modelo integrado, podemos pensar em primeiro episódio, reconhecido no eixo do humor, com funcionamento relativamente preservado. Ainda não temos informações suficientes para afirmar a presença de psicopatologia adicional relevante. A prioridade é aproveitar os recursos existentes. Entram psicoeducação, construção do modelo pessoal do transtorno, mapa de sinais precoces, rotina de sono, ritmos sociais e participação da rede. A gente precisa também investigar estresse, substâncias, privação de sono e situações associadas aos períodos anteriores de ativação. O plano preventivo deve ser construído antes da recorrência, não depois dela. Agora eu quero que vocês respondam a 3 perguntas. Quais sinais precoces já apareceram? Quais fatores de proteção estão disponíveis? E o que precisa ser priorizado neste momento? O segundo caso cria um contraste com o anterior. O paciente não está em episódio maior no momento. Se avaliarmos apenas o humor habitual, ele pode parecer estável, mas permanece em sono irregular, sintomas depressivos leves, dívidas e queda no trabalho. Isso sugere que a melhora sintomática não foi acompanhada por recuperação funcional completa. Também existe um intervalo importante entre os primeiros sintomas depressivos e o reconhecimento da bipolaridade. Foram aproximadamente 10 anos entre o início das depressões e a internação por mania. Esse período pode envolver episódios não reconhecidos, tratamentos orientados apenas para depressão, que às vezes muitas vezes acontece, e prejuízos que foram se acumulando ao longo do tempo. Apesar do título, do slide estágio avançado, deve ser entendido como uma hipótese a ser investigada, não como uma conclusão pronta. Antes de atribuir o prejuízo atual à progressão do transtorno, a gente precisa avaliar sintomas residuais, cognição, sono, adesão, substâncias, efeitos medicamentosos e condições clínicas. O checklist da direita orienta essa investigação. Reconstruir a linha do tempo, separar recuperação sintomática de recuperação funcional, avaliar sintomas residuais e cognição, investigar adesão, sono, ritmo, substâncias, riscos, psicose, impulsividade, agressividade, irritabilidade. A pergunta central é: o funcionamento retornou ao nível anterior? A gente também precisa identificar quais riscos continuam ativos e quais intervenções podem modificar a trajetória atual. O estágio não deve ser definido apenas pela internação ou pelo número de episódios. Precisa integrar trajetória, funcionamento atual, fatores confundidores, risco e proteção. Esse terceiro caso existe para impedir que o estadiamento seja aplicado de maneira automática. Marina tem 54 anos e uma história clínica extensa. Recebeu o diagnóstico aos 22 anos, apresentou cerca de 15 episódios, passou por 3 internações e teve um episódio com sintomas psicóticos. Ao mesmo tempo, usa lítio, 18 anos, apresenta boa adesão, trabalha como professora, mantém seus vínculos, não possui sintomas residuais relevantes, apresenta uma pontuação baixa na FAST, não relata dificuldades cognitivas e conta com uma rede estável e é psicoeducada. Rafael tem 26 anos, recebeu o diagnóstico há 2 anos e teve apenas 2 episódios que foram reconhecidos. Um episódio depressivo maior e um episódio hipomaníaco. Nunca foi internado. Apesar da menor carga episódica, está fora do trabalho há 14 meses. Apresenta sono invertido, usa cannabis diariamente, tem adesão irregular, pontuação elevada na FAST, queixa cognitiva importante e isolamento social. Se eu utilizar apenas a contagem de episódios, Marina parece estar numa condição mais avançada. Mas se eu olhar apenas para o funcionamento atual, Rafael apresenta maior prejuízo e necessita de uma intervenção mais intensiva nesse momento. É justamente por isso que a pergunta: quem está em estágio mais avançado? Isso pode ser insuficiente. O modelo de Berk valoriza principalmente a trajetória da psicopatologia no humor,
considerando risco, pródromo, primeiro episódio, recorrência e refratariedade. Pela carga episódica acumulada, Marina estaria mais adiante nessa trajetória. O modelo de Capziens dá maior peso ao funcionamento entre os episódios. Por essa lente, o prejuízo atual de Ravel exigiria especial atenção. Isso não significa que um modelo esteja certo e o outro errado. Eles estão descrevendo dimensões diferentes da história clínica. O modelo integrado, né, da ISDB ajuda a resolver essa aparente contradição, porque ela permite avaliar separadamente a trajetória do humor, outras condições psiquiátricas e o funcionamento entre os episódios. Marina apresenta uma carga histórica elevada no eixo da psicopatologia do humor, mas mantém o funcionamento atual preservado. Rafael apresenta menor carga episódica reconhecida, mas prejuízo funcional importante e fatores adicionais que precisam ser investigados. No caso de Rafael, eu não posso atribuir automaticamente toda a dificuldade à progressão do transtorno bipolar. O uso diário de cannabis, o sono invertido, a adesão irregular, os sintomas depressivos residuais, a desmoralização e outras possíveis comorbidades pode contribuir para o prejuízo atual. Parte desse quadro pode ser modificável. A conduta também não deve seguir automaticamente o número de episódios. Com Marina, a prioridade é manter e proteger o que funciona. Adesão, estabilidade do sono, rotina, rede de apoio, reconhecimento de sinais precoces e preservação da funcionalidade. Com Rafael, a prioridade é intervir intensivamente sobre os fatores modificáveis. O sono, o uso da cannabis, a adesão, sintomas residuais, o isolamento e a recuperação funcional. Ele teve poucos episódios, mas isso não significa que necessite de menos cuidado. Pelo contrário, a janela de intervenção ainda pode estar aberta e precisa ser aproveitada. Este caso mostra por que o estadiamento não pode ser reduzido a uma única linha nem a uma única contagem de crises. Um paciente pode apresentar alta carga histórica e bom funcionamento atual. O outro pode ter poucos episódios reconhecidos e estar profundamente comprometido por fatores que ainda podem ser tratados. O modelo organiza as perguntas, mas não responde sozinho. Quem orienta a formulação e a conduta é o paciente real, levando-se em consideração todas as suas dimensões. Essa é uma sequência prática para levar ao consultório. Primeiro, construímos a linha do tempo dos episódios, investigamos início, polaridade, duração, gravidade, consequências, tratamentos e recuperação entre as crises. Depois separamos recuperação sintomática de recuperação funcional. O paciente pode estar sem o episódio atual e ainda não ter retornado ao trabalho, à rotina, aos vínculos, à sua autonomia. Em seguida, mapeamos sintomas residuais e investigamos sua cognição. A gente precisa diferenciar queixa subjetiva, a influência do humor e possível prejuízo objetivo. Avaliamos a adesão, crenças, a relação do paciente com a medicação, sem ultrapassar o escopo profissional, claro. Investigamos o sono, ritmos e uso de substância. Também avaliamos o risco atual, o risco de suicídio, psicose, impulsividade. O estadiamento organiza o risco longitudinal, mas não substitui a avaliação clínica imediata. Com essas informações, a gente formula o estágio provável em cada dimensão e se estima a carga atual. E, por fim, escolhemos os alvos de TCC por prioridade. Se o estágio não muda na próxima sessão, ele se transforma apenas em um exercício intelectual. Essa formulação não deve ser feita uma vez e arquivada. Funcionamento, sintomas residuais, substâncias, cognição e rede podem mudar, especialmente quando fatores modificáveis são tratados. Isso a gente vê muito na clínica. Por isso, o estágio precisa ser revisto ao longo do acompanhamento. Também é importante registrar os dados que sustentam a formulação. Não basta escrever paciente em estágio avançado.
Precisamos mostrar a trajetória, o funcionamento atual, os fatores confundidores, os riscos e as proteções. Sugiro que vocês apliquem essa sequência a um paciente que já acompanham e acreditam conhecer bem. É justamente nesses casos que informações novas costumam aparecer. Bom, vamos terminar retomando 5 ideias centrais. A primeira é que a entrevista muda. Precisamos investigar passado clínico, presente funcional e futuro preventivo. A segunda é que a mesma TCC não serve no mesmo formato para todos os momentos do curso. A intervenção precisa de acompanhamento funcional. A cognição, o risco e o apoio disponível. A terceira é que o plano de prevenção de recaída é um dos produtos mais importantes da TCC no transtorno bipolar. Ele transforma sinais precoces em ações previamente combinadas. A quarta é que família ou rede de apoio, né, e psiquiatra fazem parte da prevenção. Não são recursos acrescentados apenas quando o tratamento individual falha. A quinta é que o estágio orienta o cuidado, mas não define o destino. Eu quero terminar lembrando da Marina, né? Ela teve muitos episódios, 3 internações e uma longa história clínica. Ainda assim, trabalha, mantém vínculos, apresenta boa adesão e funcionamento preservado. Toda vez que o estadiamento começar a virar sentença na nossa cabeça, precisamos lembrar que os modelos descrevem trajetórias possíveis e tendências de grupo, não destinos individuais. Se o estágio não muda a pergunta, a prioridade ou a forma de intervir, ele virou apenas uma nomenclatura. Estadiar é cuidar antes que o padrão se repita. Essas aqui são as referências, né? Também vão estar lá juntamente com as aulas. Muito obrigada.